Olá, meus irmãos, tudo bom? Deus abençoe a todos. Meus irmãos, hoje eu quero deixar aqui uma mensagem para vocês relacionada ao tema Jesus, o bom pastor. Essa mensagem ela já foi pregada por João Batista, tá? João, apóstolo de Jesus, escreveu essa mensagem. Na verdade, João 10, versículo 1. Na verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora, as suas ovelhas vai adiante dela, e as ovelhas seguem, porque conhece a sua voz. Olha só, no versículo 7 diz assim, tornou por Jesus a dizer, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrão e salteador, mas as ovelhas não ouvirão. Quando Jesus, aqui a gente já estamos na cristologia, quando Jesus estava no mundo, como homem, a Bíblia diz que ele, falando aos seus discípulos, ele dizia, preste bem atenção, eu sou o bom pastor. E ele diz que aquele que não entrar pelo curral das portas das ovelhas, esse é o ladrão e salteador. Quando nós falamos em bom pastor, nós estamos falando de Cristo, que cuida das suas ovelhas. Jesus, ele quis mostrar para os seus discípulos na terra que ele cuidava daquele que ele colocava do lado deles. Então todos aquele grupo que Jesus aproximou a ele, e Jesus ali guardou todos eles, até Judas, Jesus guardou, até o final. Não acusou, não falou mal de Judas, só esperou o momento certo para apontar que Judas era o traidor. Mas, porém, não acusou, defendeu Judas até o último dia. Aí você presta bem atenção, porque Jesus, ele é uma pessoa que todos aqueles que se aproximam dele, ele não tem o porquê acusar aquela pessoa. Se ele falar, ele fala para o bem e para a transformação e libertação daquela pessoa. Observando aqui, Jesus fala de outras pessoas aqui. Aquele que não entrar pela porta, aquele que entra pela porta é o pastor da ovelha. A esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz. E quando tira para fora, as ovelhas ouvem sua voz. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos. Por quê? Porque aqui fala sobre outro que não é pastor, mas se finge de pastor. A Bíblia fala também do anticristo. O que é anticristo? Anticristo é que não é o Cristo, mas sim anticristo. Quando a Bíblia fala sobre falsos profetas, a Bíblia está falando sobre pessoas que não são profetas, mas são falso profeta. A Bíblia, quando fala sobre uma pessoa que não é pastor, é aquela pessoa que ela não tem um amor ser igual ou igual a de Cristo. Por quê? Porque Cristo amou os seus discípulos até o último momento da sua morte. Ele amou os seus discípulos, e depois, na ressurreição, ele amou também os seus discípulos a ponto de voltar e falar com os seus discípulos. Então a Bíblia fala que aqui no versículo 8, todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores. Jesus chama eles de ladrões. Por quê? Todos aqueles que enganam, que usam de engano é que não é verdade. Então quando você não vê verdade, quando você vê engano, você foge, porque não há verdade. Então se não há verdade, é engano. Engano já simboliza ladrão. O ladrão trabalha como? Estelionatário, fazendo com que as pessoas use
use as pessoas para falsificar documentos de pessoas. Então, da mesma forma, dentro da igreja, quando você vê essas coisas acontecendo, engano, mentira, falsificação de documento, traições, Jesus não está nesse negócio. Porque isso a Bíblia fala que é ladrão, não é o pastor. Porque o pastor, ele cuida. O pastor, ele anda da maneira certa. Quando você vê engano, mentira, traições, roubo, né, pegar coisas alheias, tomar coisa que não é dele, né, pessoas com interesse na sua vida, nas suas coisas, na sua casa, no seu carro, isso não tem nada a ver com aquilo que Deus propôs ou está preparando para a minha vida e para você. A Bíblia fala que as ovelhas não ouvirão o estranho, não ouvirão o ladrão, o salteador. Porque o salteador ele não entra pela porta, ele não bate na porta, porque Jesus, ele é uma pessoa que ele dá livre-arbítrio para a pessoa, ele espera a pessoa procurar ele. Então, há diferenças entre você abrir a porta para que Jesus entre, trabalhe no seu coração, trabalhe dentro da sua vida, porque ele vai fazer uma limpeza interna na vida da pessoa, quando a pessoa ela abre-se o coração, abre a sua mente, abre a sua vida, para que ele possa entrar e dali fazer uma morada e fazer com que aquela pessoa mude as suas atitudes e o seu caráter e assim por diante. Então tudo que desagrada as coisas de Deus, que é ao contrário à palavra de Deus, a Bíblia fala que se chama heresias. Então heresias existe. Então Jesus era o bom pastor. Então preste bem atenção nas qualidades do bom pastor, né? Na qualidade de um amor verdadeiro, de um amor não falso, de um amor não fingido, de um amor não enganoso, de um amor que tudo supera, tudo suporta, né? Então este é o amor verdadeiro, que é o amor de Cristo. O amor maligno, o amor traidor, o amor ele é cobiçoso, ele é vanglorioso, ele só quer para ele quer estar por cima, tem várias características negativas do não pastor, do enganador, do traiçoeiro. Ele vem devagar, né? Mas muitas das vezes ele começa a demonstrar a sua face. Então esse se chama ladrão salteador, e as ovelhas não ouvirão. Então cuidado ao você tá dando ouvido a pessoas que têm interesse a si próprio, não interesse em você, mas sim interesse a si próprio, interesse no que você tem, interesse em algo que você tenha, né? Então é isso. Então tem que tomar muito cuidado. A Bíblia no 17 fala assim, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém mais tira de mim, porque de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomar. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Então Jesus dizia aqui que ele dava vida pelas suas ovelhas e depois tomava, porque ao terceiro dia ele ressuscitava e ele voltava assim aos seus discípulos. Observando aqui, tornou, pois, a haver discussões entre os judeus por causa, naquela época existia judeus, existiam os fariseus, existia tumultos, porque tinha muitos religiosos naquela época, como hoje também há muitos religiosos, e havia discussões pelo discurso de Jesus, porque uma palavra mal entendida se torna questionável, tem muito questionamento, muita crítica, e hoje em dia nós observamos que quando nós falamos de Jesus, falamos de Cristo, tentamos explicar bem claramente por quê? Para não haver dúvidas, e quando há dúvidas, há questões, há perguntas, há interrogações, há muita burocracia na questão das pessoas entender a colocação da mensagem que é transmitida. Mas observamos que Jesus é bem claro, taxativo, que ele dizia que ele dava vida
e depois tomava de volta, porque ele ressuscitava, ele tinha o poder de dar a vida e o poder de ressuscitar a vida, porque ele é Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Ele disse, eu e o Pai são um, como o Pai está em mim, eu também estou no Pai. Então nós somos uma pessoa só, isso se torna trindade, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, um só. Né? Então ele tinha esse poder, e ele tem esse poder, ele questionava nessa questão. Então, observando que quando a pessoa está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Cristo reinou na sua vida. Agora você tem um pastor, você tem uma pessoa que te protege e que não te acusa, mas sim, quando ele aponta os seus defeitos, ele está pronto a perdoar todo aquele seus defeitos e te purificar, transformando, sim, com o poder da palavra e com o poder de perdão, que ele tem esse poder. O homem não tem este poder, a mulher não tem este poder. Quando oferecemos este poder para você, nós não podemos estendê-lo adiante, porque é limitado esse poder de perdoar. Só quem perdoa e apaga é Jesus Cristo. Ele tem esse poder de perdoar e continuar perdoando, para que o nome dele seja glorificado e apagado os seus pecados, e você seja uma pessoa, ovelha do seu pasto, ovelha do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, fique essa mensagem, que o Espírito Santo ele possa transmitir, falar e ser agraciado na tua vida. Deus abençoe a sua vida.